Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: desenvolva uma fé ativa. O cristianismo não é uma religião ou uma autodisciplina humana. Receber a Cristo é receber em nosso coração e em nossa vontade a vida que há no Cristo ressurreto. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 a 34, nós encontramos o registro a respeito de uma mulher que queria desesperadamente viver. Aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia e já fora muitos médicos. Ela passava por muitos tratamentos dolorosos e gastara todo o seu dinheiro, mas ficara cada vez pior. Apesar de viver em condições tão ruins, aquela mulher mantivera acesa uma atitude vencedora e uma vontade de viver. Mesmo nos dias de hoje, Jesus Cristo está pronto a se encontrar com todas as pessoas que de todo o coração buscam a vida. Mas é necessário que os homens e as mulheres que o buscam estejam determinados a encontrar a vida, que não se curvem perante as circunstâncias más ou dificuldades. Veja a seguinte experiência de Jesus e descubra como o Senhor chegou a Nazaré, vindo do deserto, cheio do Espírito Santo. Era um sábado e Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu para os presentes: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ao ouvir as maravilhosas palavras de Jesus, as pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré ficaram espantadas. Entretanto, desapontaram-se pelo fato de que Jesus não fosse uma pessoa famosa, como esperavam que o Cristo fosse. Ele não passava do filho de um carpinteiro, que se criara ali mesmo entre eles. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e pregando com tanta unção que provocou inveja entre os seus conterrâneos. Em vez de ouvir as palavras de Jesus, decidiram armar-lhe uma cilada e destruí-lo. Nessa ocasião, Jesus Cristo fez referência a duas histórias do Antigo Testamento. Está escrito: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus contou essas histórias aos seus conterrâneos para transmitir-lhes uma verdade. Era no tempo do Antigo Testamento e Elias vivia em Israel, quando Deus enviou uma seca e consequente fome, que duraram 3 anos e meio, como julgamento sobre os israelitas que adoravam imagens e deuses estranhos. Não estavam procurando o Senhor de todo o coração, nem se arrependiam dos seus pecados. Mas havia uma mulher, cidadã de Sidom, que buscava o Senhor fervorosamente. Quando Elias chegou à sua casa, a mulher estava fora, apanhando gravetos para fazer fogo e assar um pão com as últimas gotas de azeite e a última porção de trigo que lhe restava. Ela e o filho comeriam aquele pão e depois esperariam a morte. Mas Elias pediu-lhe que assasse aquele pão e o trouxesse para ele. A mulher imediatamente assou o pão e trouxe ao profeta de Deus. Isso demonstra o fato dela nutrir um desejo veemente de buscar o Senhor e obedecê-lo. E foi por causa daquele desejo
que Deus tinha enviado Elias à casa daquela viúva. Depois temos a outra história. Durante a época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles se preocupava em buscar o Senhor. Todavia, um desses leprosos, um sírio chamado Naamã, desejava encontrar a verdade. Era um general famoso, dotado de grande desejo de conhecer o Senhor. E quando ouviu a respeito do profeta de Deus, da boca de uma menina escrava, de imediato deixou a Síria e dirigiu-se a Israel a fim de procurar esse profeta. Foi por causa desse desejo ardente de buscar o Senhor que Deus atendeu à sua necessidade, curando-o. Jesus narrou essa história com o objetivo de desafiar os nazarenos e levá-los a ter também o desejo ardente de buscar o Senhor. No entanto, em vez de ouvir a voz de Jesus, a cidade inteira conspirou no sentido de matá-lo. Todavia, não havia ainda chegado o tempo dele morrer, pelo que Deus lhe cegou os olhos e Jesus escapou no meio da multidão, sem que ninguém conseguisse tocar nele. Se você não nutrir tremendo desejo de buscar o Senhor, ele não vai prestar muita atenção em você. A mulher, que havia sofrido de hemorragia durante 12 anos, estava determinada a se encontrar com Jesus. Aquele seu espírito inquebrantável agradou o Senhor, e Deus, o Pai, arranjou as circunstâncias de tal modo que ela foi conduzida a um lugar em que pôde ouvir o Evangelho e encontrar-se com Cristo. É impossível alguém receber de Cristo vida sem reconhecê-lo como Senhor da vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. À semelhança dessa mulher que ouviu falar de Jesus, nós também precisamos ouvir as palavras do nosso Senhor e aprender dele e das suas promessas. A Bíblia diz em Romanos 10, versículos 14 a 15: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem ouvidos? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Se a pessoa não prestar atenção à palavra de Deus, o Senhor não pode operar em seu coração. A pessoa que não ouve a palavra de Deus jamais estará pronta para receber a fé vinda de Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra falada de Deus. A fé pode ser possuída e exercida por todos os cristãos. Fé não é o mesmo que compreensão bíblica. Há uma ideia errada, segundo a qual, se alguém puder compreender todas as Escrituras, tal pessoa terá fé. O Senhor, de forma correta, nos ensina que o conhecimento lança o fundamento para que a pessoa o procure. A fé só advém quando a pessoa procura o Senhor com um coração fervoroso. A seguir, pelo poder do Espírito Santo, Deus concede a necessária fé ao coração ansioso. Fé não é apenas compreensão, é muito mais que compreensão. Fé não é apenas esperança, é muito mais que esperança. As pessoas esperam que determinada situação melhore amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo ano. Todavia, a pessoa poderá esperar e de repente morrer, e não há esperança após a morte, a não ser para aqueles que morrerem em paz com Jesus Cristo. Jamais a esperança por si mesma traz um resultado positivo, definido. A fé opera sempre agora, no presente. A fé desce como um nevoeiro e toma posse do nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E quando sobrevém a fé pelo poder do Espírito Santo, você fica sabendo. A fé é um dom de Deus. Não se trata de fé humana, mas sim de fé sobrenatural, que sempre vem do alto.
Devemos arranjar algum tempo para receber fé. Se você não tiver fé, deve parar tudo e começar a buscar o Senhor. Se você precisa de uma fé maior ainda, deverá jejuar e orar. Se não receber fé dentro de uma semana, continue orando. Todavia, no momento em que tiver recebido aquela fé poderosa, poderá dar ordens e até mesmo aquela montanha será lançada ao mar. A fé é uma realidade maravilhosa, poderosa e preciosa. A fé é algo espiritual, mas você pode senti-la. Você sabe quando a fé chega, pois ela causa uma grande alegria e certeza, mas você não consegue explicá-la, porque a fé pertence à quarta dimensão do universo, não podendo ser explicada com a linguagem da terceira dimensão. Quando você tem essa fé, ela deve ser o ponto inicial de ação. A mulher hemorrágica, por exemplo, disse em seu coração: basta me tocar na orla do seu manto e ficarei curada. Ainda que você tenha uma fé que cresce bastante, se você não tiver um ponto de ignição, essa fé não vai produzir resultados. Você deve sempre ter um tempo definido e também um lugar definido, por onde a sua fé começa a operar. Quando a mulher hemorrágica ligou a ignição da fé, mediante a ação acertada, o poder de Jesus Cristo lhe inundou o coração e a doença portadora da morte a abandonou. De imediato, Jesus Cristo voltou-se e disse: alguém me tocou. Pedro e alguns discípulos disseram: Mestre, há tantas pessoas esbarrando em ti e te empurrando, tantas pessoas te tocam e tu afirmas: alguém me tocou? Jesus respondeu: alguém cheio de fé me tocou, porque meu poder e minha unção saíram de mim e operaram nessa pessoa. É possível que você vá à igreja, que você ore, que você fique tocando Jesus intelectual e teologicamente. Todavia, o poder de Jesus Cristo jamais virá a você, enquanto você não tocar o Senhor com o toque da fé. Aquela mulher aproximou-se trêmula diante de Jesus e curvou-se perante o Senhor, contando-lhe a sua história. A alegria de Cristo foi grande, porque ele sempre se agrada quando as pessoas ousam colocar a sua fé no Cristo vivo. Não só ela foi curada, mas Cristo a abençoou com a paz da alma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que está entre nós, hoje, ele está presente e você pode se encontrar com ele e tocá-lo somente pela fé. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, em primeiro lugar, te agradecemos por mais um dia de vida, um dia em que estamos aqui diante do Senhor, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e todo agradecimento. Nós sabemos que nada podemos sem o Senhor, mas contigo nós somos mais do que vencedores. E é por isso que neste momento eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, a vida de todos aqueles que nos acompanham neste vídeo. Aquelas pessoas que estão doentes, no leito de enfermidade, no hospital, na UTI, de perto e de longe, do Brasil e do mundo. E que o Senhor vá agora neste momento curando este corpo. Da mesma forma que um dia, Pai, pelo Teu poder, o Senhor curou aquela mulher hemorrágica. Não importa a doença, mas nós sabemos que para Ti não haverá impossíveis. Também quero te pedir para essa pessoa que está passando por necessidades, que o Senhor vá enviando a provisão, tudo que ela precisa, porque Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Visita esse lar, essa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas entrega a essa pessoa, Pai, neste lar, a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente que o amor do Senhor seja derramado neste coração. E que nós venhamos também aprender a cada dia, desenvolver a nossa fé
essa fé ativa, em que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus, porque nós o recebemos em nosso coração e sabemos, Pai, que Tu és o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, e para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. Por isso, nós já Te louvamos e Te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Eu quero, antes de encerrar aqui, convidá-lo para se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Tem a imagem de uma semente, você entra no canal, se inscreve e recebe todos os dias a mensagem da fé. E também, se você gostou da mensagem, deixa o seu like. Amém, graças a Deus. Glória a Deus.